Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Grupo da Amizade Francisco de Assis. Estamos aqui na nossa série no Jardim Gá, Parque Estrela d'Alva 9, em Lusiânia, todos os domingos, com as nossas reflexões semanais. Seja bem-vindo. Nós vamos iniciar as nossas reflexões com a leitura da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, com a nossa irmã Valéria. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Queridos irmãos, vamos então nesse momento, e convidamos a todos, façamos uma breve oração de agradecimento ao Criador da vida. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, que criou toda a natureza, incluindo a nós mesmos, nós aqui estamos, ó força majestosa, inteligência suprema, para te louvar e agradecer por mais um dia em nossa existência. Que esses eflúvios de paz, de vigor, de renascimento, de renovação e espiritualidade chegue a todos os lares que estão nos assistindo e todos aqueles que fazem parte das nossas orações e vibrações diárias. Todos nós recebamos de vós, Senhor, o pão que alimenta o espírito e a vida, fazendo com que todos nós estejamos reconfortados, fortalecidos para a vida diária. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, novamente bem-vindos ao Grupo da Amizade Francisco de Assis. Nós estamos realizando esse trabalho à distância de divulgação de boas palavras, bons pensamentos, a fim de nos alimentarmos espiritualmente, nos fortalecermos psiquicamente para a nossa vida diária, os nossos compromissos e as nossas tarefas que nos são afins. Nós, também, além das atividades aqui, só um momento para refletirmos acerca das atividades que são desempenhadas pelo GAFA nesse período de distanciamento social. Nós temos o nosso grupo do WhatsApp, onde divulgamos diariamente mensagens do Evangelho, sobre mediunidade, tantos outros temas. E também temos o encontro fraterno virtual, onde podemos conversar uns com os outros
desabafar um pouco, contar da nossa semana e também fazermos uma reflexão coletiva com a participação de todos podendo trocar ideias, e se torna muito mais enriquecedor e reconfortante este modo de conversação edificante. Então estão todos convidados. É só você procurar o nosso e-mail, que está aí aparecendo na tela, como também na descrição, e você será inscrito no nosso grupo de WhatsApp e também no nosso, se quiser também, a este encontro fraterno virtual que se dá toda quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos. Bom, trouxemos hoje para a nossa reflexão uma pequena história que acreditamos realmente tenha sido até verídica, porque faz parte do repertório de mensagens, de textos desenvolvidos pela espiritualidade superior para toda a humanidade, por meio da psicografia de médiuns diversos. Hoje traremos uma psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, que por meio da sua psicografia trouxe a mensagem de um espírito chamado Neio Lúcio no livro Jesus no Lar. As indicações de todas as nossas histórias, todos os nossos textos, os livros que usamos na pesquisa estão sempre descritos na descrição deste vídeo. É só você acessá-lo, ok? Então, no livro Jesus no Lar, conta-nos, como era de costume, na cidade de Cafarnaum, considerada uma cidade onde Jesus mais esteve presente, mais habitou, de acordo com os textos evangélicos, principalmente o Evangelho de Marcos, dizia que ele estava na casa de Pedro, né? E quando estava em Cafarnaum, isso foi muito comum, era a cidade, vamos dizer assim, sede desse momento de divulgação do Evangelho, uma cidade onde havia muitas pessoas de muitos lugares, havia uma certa atividade em todos os setores, inclusive o setor econômico, uma cidade localizada na orla do grande lago chamado Lago da Galileia, né? Ou o Lago de Genesaré, ou o Mar da Galileia, ou de Tiberíades, tanto faz, são o mesmo nome Vamos dizer que ele era um lago assim parecido em dimensões com o nosso Lago Paranoá aqui em Brasília, mais ou menos uns 19 quilômetros por 9, né, de extensão, né, de comprimento e de largura. Então era um grande lago e às margens desse lago existiam diversas cidades, entre elas Cafarnaum. Diz-nos, então, que Jesus se reunia ao final do dia, das atividades que desempenhavam no início, né, das atividades cristãs, de divulgação também do Evangelho, que eles se reuniam à noite na casa de Pedro e ficavam conversando. E Jesus pediu que naquelas noites eles utilizassem esse momento de descanso, de reflexão, para a conversação edificante. Então, geralmente era lido um texto da Torá, o livro sagrado dos judeus, e Jesus era um judeu, como todos ali, e depois comentava-se, falava-se, conversava-se sobre as questões do cotidiano, da vida espiritual, de comportamento. E nesses momentos eram muito interessantes. Então, numa das noites, onde eles estavam conversando, os discípulos, os primeiros seguidores, estavam conversando sobre a questão da beneficência, estimulado provavelmente pela leitura dos textos sagrados, e uns falavam: olha,
a gente é difícil, o povo, né, ele passa por necessidades, é um trabalho duro, trabalho árduo. Ninguém tem posses aqui para exercitar a beneficência, né? Distribuir mantimentos e fazer a distribuição da prática da beneficência. Então isso aí seriam coisas para pessoas aquinhoadas, que teriam poder econômico para o fazer. E Jesus ouvia aquilo, né? Então eles chegavam à conclusão, né? Aqui e acolá, que não, aquilo ali era para pessoas abastadas. Eles não teriam condição de cumprir essa, vamos dizer assim, essa obrigação moral, né? E aí Jesus, ouvindo aquela conversa, ele falou, olha, eu lembro de uma história de que havia um devoto da lei que ele foi exortado pela espiritualidade, por Deus, ao cumprimento da beneficência. E ele, a partir daquele momento, ele começou a ficar preocupado, porque ele era uma pessoa muito humilde, que trabalhava de sol a sol para alimentar a sua família com muitos filhos, com o suor sagrado do seu trabalho. E eles tinham só realmente o necessário para a sua sobrevivência, para a sua vida. Não lhe sobravam recursos a fim de dispensar a comunidade, para levar uma pele para cobrir alguém andrajoso ou ao frio, ou alimentos, o pão. Não sobrava pão à sua mesa para dessedentar a fome de ninguém. E ele ficou preocupado, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu gostaria muito de cumprir a minha obrigação como servo de Deus. E ele ficou, bom, então eu vou fazer o que eu puder. E ele começou a controlar os seus pensamentos. Se via um pensamento negativo, de depressão, ou de ansiedade, ou mal, ele observava, tranquilizava-se e não dava vazão àqueles sentimentos ou aquelas emoções. Então, se ele via alguém a discutir, a esbravejar, ele silenciava, aquietava-se, porque entendia que a ira, a cólera, era uma doença digna de tratamento. Quando alguém lhe trazia notícias negativas sobre a conduta ou a vida de alguém, do seu relacionamento ou da vida pública, ele buscava, de uma maneira discreta, algum ponto que poderia ser lembrado, um bom ponto positivo da conduta, das palavras ou da vida daquela pessoa, de uma maneira discreta, sem ser notado. Muitas vezes ele era defrontado, ele era provocado por calúnias, pessoas que o acusavam de fatos, de coisas que ele não tinha feito, e divulgavam isso na sua família ou então nos grupos sociais que ele participava, e ele simplesmente calava-se, não dava uma resposta. E com pouco tempo, aquela situação, aquela calúnia, ela se dissipava com o tempo, porque viam que não tinha substância aquelas acusações. Então assim ele foi levando, né? Mas sempre o afligia muito não poder estender um prato de sopa, ou um agasalho, ou um pão ao faminto. E ele ficava angustiado com aquilo, mas não esmoreceu. O trabalho dele de combate ao mal era tão bem levado, com tanta seriedade e perseverança, que ele começou também, até mesmo na via pública, onde ele caminhava com a sua família ou a trabalho, quando ele percebia alguma coisa no chão que poderia oferecer perigo a um transeunte, alguém que passasse, ele afastava, jogava, dava um fim, colocava num lugar protegido para ser recolhido.
a fim de não causar um acidente e não ferir a ninguém. Tal era a sua dedicação ao combate ao mal. E a vida foi passando e ele sempre se dedicando desta forma. Apesar da sua grande dedicação no combate do mal, mas sempre ficava aquela preocupação de não poder estender a beneficência. E assim ele chegou ao fim da sua jornada. Como toda a natureza, passa pelos seus momentos de transformação, de metamorfose, nós também fazemos parte dessa natureza. Ele terminou o seu estágio de vida naquela encarnação e a morte o veio buscar, o veio encontrar. E ele, em espírito, compareceu ao tribunal divino, mas temia muito, estava muito preocupado. E agora, o que acontecerá? Eu não cumpri com todas as possibilidades da beneficência ao qual fui exortado. E então, quando ele chegou lá, um mensageiro de Deus, de Cristo, o aureolou, né? O presenteou com uma coroa de brilhantes, que iluminava todo o ambiente. E ele, sem entender, perguntou por quê daquilo. E aí foi explicado que era devido ao seu combate incessante ao mal durante toda a vida. E Jesus olhou, né? Contemplou os seus companheiros de jornada, os discípulos, e falou: olha, é necessário que mesmo que nós não tenhamos o pão, a sopa, o agasalho, que nós, no dia a dia, desempenhemos o combate metódico contra o mal na nossa vida diária, a fim de que ao final nós sejamos recompensados com a coroa da caridade desconhecida. Então, Jesus veio nos trazer essa mensagem, como tantas outras, naquela orla do lago de Genezaré, trazendo-nos as novidades do Evangelho de amor de Deus, que é, sobretudo e em síntese, a caridade em seu amplo aspecto e divisões, onde a beneficência é apenas uma delas, uma das características da caridade, entre tantas outras. Então a caridade, ela é acessível a todos nós. Qualquer pessoa é capaz de ouvir, de falar, né, no bem, exaltar sem ser piegas, sem ser deselegante ou exagerado. Não, todos nós temos virtudes, potenciais que sejam, latentes, porque todos nós somos filhos de um mesmo Pai, ou filhos de uma mesma força natural e protetora, inteligente, que nos criou a todos. Então, todos nós somos dignos de virtudes e de respeito uns para com os outros. Então, não faltam oportunidades de nós caminharmos no bem. Então, nas nossas atividades diárias, como pai, como mãe, como tios, como familiares, como trabalhadores, podemos desenvolver as atividades do amor e da caridade em todos os aspectos, em todos os campos da nossa existência. Então não há necessidades de grandes recursos, aliás, de recurso algum. Claro que tendo a possibilidade de distribuir aquilo que foi falado, né? O pão, a sopa, o lanche, o material escolar, né? A escola, construir escolas, bibliotecas, oficinas de trabalho, gerar ações que promovam o emprego, a empregabilidade da população, dando-lhes oportunidade de acesso ao trabalho,
promovendo as artes, né? A ciência, as pesquisas, a fim de que a inteligência seja direcionada para atender às necessidades de toda a população, de todo mundo, vamos fazê-lo. Se isso estiver ao nosso alcance, se o nosso Deus nos deu este tesouro, estes talentos, estes recursos, como administradores que somos, porque tudo nos é dado para administrar em seu nome, inclusive as grandes fortunas, façamos que elas reproduzam o bem, que elas promovam o crescimento para todos. Mas se nos falta até o pão, a água ou o carinho de alguém, não nos deixemos abater. Temos ainda o nosso coração, os nossos sentimentos, bem como a nossa voz, o nosso olhar, a nossa compreensão, o nosso ouvir atencioso e carinhoso para aqueles que nos cercam. Queridos, essas eram as nossas breves reflexões deste dia. Que a paz e que o amor de Deus e do Cristo esteja sempre conosco. Muito obrigado. Agora nós vamos executar uma breve oração cantada. Uma boa semana a todos. Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul.